Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Knauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala pessoal, tô aqui hoje com uma pessoa muito especial pra mim, pra gente falar de um tema que eu acho que vocês vão gostar bastante. Vamos lá, hoje eu tô aqui com a Alice Ferraz e antes de falar muita coisa sobre a Alice, porque o currículo dela é extenso, eu preciso dizer que ela é minha amiga de muitos e muitos anos, eu acompanho bastante a jornada dela, a gente se conheceu no ensino médio, não vou nem dizer quantos anos tem, porque acho que não cabe, a gente não precisa dizer isso aqui, né, pra não entregar a idade de todo mundo. Mas vamos lá, quem é a Alice, né? A Alice, ela é General Product Manager de EPM, né, no Itaú. Ela é formada em Economia pela USP e ela é pós-graduada em Neurociência e o Futuro das Organizações pela Faculdade de Medicina da Santa Casa, além de ser professora também na CS Academy. E aí, eu quis muito convidar a Alice pra gente conversar hoje, porque eu quero entender como é que a gente junta neurociência e gestão de produto. Então, seja bem-vinda, Alice, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você. Conta pra gente um pouquinho quem você é, de onde você vem, essa experiência aí pra gente começar. Nossa, que coisa boa que você falar isso. Eu vou fazer 2 adendos antes de falar mais de mim, que primeiro que você esqueceu de dizer que a gente não se conheceu apenas no ensino médio, a gente fazia ensino técnico quando a informática era uma palavra. Então a gente programou junto, eu sou PM hoje, mas eu já tive um passado de codar, a gente codava em Java, era boa nisso? Eu não era, por isso não segui, você foi muito boa nisso. E o segundo adendo é muito doido ouvir alguém te apresentar assim, que sempre parece mais importante do que é, e não é, gente. Você só vai estudando, vai fazendo as coisas e vai vindo. Bom, é isso, eu tenho passagem por algumas empresas de mercado financeiro em todos os casos. Eu comecei minha carreira na XP, lá eu fiz um pouquinho de tudo. Acho que a melhor área para alguém começar é atendimento, você aprende, é um banho de loja, então comecei assim, depois fui comercial de assessoria de investimentos. Depois eu fui para a área de CX na XP e foi um projeto bem legal que a gente lidou lá, desde condução de fóruns de voz do cliente com C-Level, reunia as iniciativas estratégicas que a gente levantava lá, para de fato representar as necessidades do cliente. Foi muito importante e acho que foi meu primeiro gostinho do cara, eu quero trabalhar com experiência, eu gosto de ouvir necessidade e transformar isso em solução. Até porque isso me levou depois para uma posição de PM lá. Voltei a trabalhar com assessoria quando eu fui montar a operação de assessoria de investimentos no Nubank. Depois passei pela Avenue já como GPM mesmo e hoje estou no Itaú, no negócio de veículos, que eu estou aprendendo muito. Negócio de concorrência alta, com profissionais super competentes. E fazer produto em lugares diferentes também acaba te ensinando bastante. E aí você fez a pergunta de abertura de como que a gente conecta neurociência em produto. É difícil. Eu acho que essa pergunta ela pode ser difícil ou simples. A gente pode olhar pelo um lado filosófico, mas para mim ela é simples porque neurociência tá na moda, tem bastante coach aí falando, mas na prática nada mais é do que você estudar com uma base, um rigor científico, os mecanismos do qual o nosso cérebro se utiliza para tomada de decisões, como isso se desencadeia nas nossas interações da vida. Tem uma parte bem legal de estudar isso desde no laboratório de anatomia. Disciplina do laboratório foi muito legal. Entender de fato os circuitos, como que isso tudo se conecta, mas o que eu mais tirei de valioso, aplicação no trabalho, são coisas que qualquer pessoa de produto, em essência, quando vai trabalhar, vai estudar, já pega, né? Que é entender comportamento, entender que nós não somos seres racionais, trazer isso para a realidade do produto que você estuda, esse rigor científico de aplicar levantamento de hipótese com base em dados, para você fazer ciclos de iteração. Então, eu acho que as coisas estão bem emaranhadas, é só um ângulo que poderia ser qualquer outro, poderia ser design, poderia ser engenharia, enfim, é bom para ampliar a cabeça, foi uma boa experiência. E pensando assim, né, você falou inicialmente sobre a tomada de decisão, o que você vê, assim, né, olhando com uma perspectiva de produto, quais são as principais coisas que você observa, o que você analisa para entender melhor a tomada de decisão dos clientes e o que você precisa fazer de diferente num produto para guiar a decisão para o lugar onde você entende que é melhor para atender as necessidades desse cliente?
Olha, que bom que você falou isso. Tá aqui na minha mesa. Eu comecei a ler o Hooked, que é um livro bem famoso, que já estava aqui na minha estante há um tempo, né? Com certeza, muitas das pessoas que estão nos ouvindo já leram. Ele fala bastante sobre como criar produtos criadores de hábito e entender o lado emocional da nossa relação com as interações digitais. E eu acho que, em essência, é esse trabalho de você identificar quais são os comportamentos emocionais, quais são os motivadores de decisão. Parece muito genérico, mas é aquele trabalho diário de separar o seu tempo de upstream e downstream, no discovery, você ter disciplina de executar isso bem. E quando a gente está nessa etapa, se ater ao básico bem feito, de lembrar qual é a jornada, um bom desenho de jornada que não precisa ser refeito o tempo todo. Quais são essas etapas da jornada, os jobs to be done do seu cliente ali. Estava discutindo recentemente isso com algumas pessoas. Eu sou bem fã do frame de jobs to be done, embora ele seja um frame simples, da provocação que ele faz de você pensar em qual é a intenção do cliente, independentemente da sua solução. É difícil aplicar ele bem feito. Eu mesma, várias vezes já tive que refazer, porque é natural você começar a pensar na jornada, não, mas eu quero que meu cliente faça determinado passo, mas na verdade não, o que ele busca aqui é algo muito mais simples. Então, traduzindo isso para a neurociência, tá tudo lá. Quando a gente fala do Kahneman, do sistema 1, sistema 2, reconhecer que você tem caminhos de tomada mais rápidos e que o cérebro, no aspecto evolucionário, ele tá aqui para economizar recursos e fazer você tomar decisões mais rápidas, reconhecer isso, se ater a frames e modelos mentais que te ajudam a se colocar numa posição de observador e pensar no que é a essência do que aquele cliente precisa, para aí só você pensar em solução. Eu demorei um pouco na minha vida profissional para aprender que você tem que dedicar muito mais tempo a pensar no problema do que de fato a fazer a solução. E agora, falando em voz alta, acaba que é uma boa conexão com o nome do podcast. Eu juro que eu não programei isso. É proposital. A gente combinou? Não, mentira, a gente não combinou. Cara, eu demorei tanto para aprender isso. A gente tá em empresa, natural que a gente queira gerar resultado, seja por conta da carreira ou porque a gente quer contribuir com aquele negócio. E ter paciência com um processo de descoberta bem feito é essencial. É claro que você não vai ficar o tempo todo descobrindo algo eternamente, mas eu demorei muito para aprender que você sentar e dedicar tempo a pensar no problema. Eu falei muita coisa, no fim das contas, eu acho que abre vários ganchos pra gente. E só para encerrar falando da tua pergunta, eu acho que é isso, voltar ao essencial, descobrir e se ater ao que a gente já sabe, o que a ciência já sabe, como não somos racionais, as heurísticas são comportamentos esperados para que a gente economize recurso, e lide com a carga cognitiva. Tendo isso em mente, eu acho que os produtos criados realmente geram hábitos e acabam se tornando utilizados pelo cliente. Enquanto você falava, eu fiquei pensando que assim, existe uma conexão muito forte disso com o fato de experiências de produto que são simples, porque a partir do momento que você internaliza que o cérebro das pessoas quer economizar energia, você de fato entende na essência que você não pode criar um produto com um monte de puxadinho, você não pode criar um produto que tem 1 milhão de opções numa única tela e que a pessoa vai ficar perdida ali, porque se a experiência não for simples, a pessoa não vai seguir o caminho que você está desenhando para ela seguir, né? Então não adianta de nada ter a jornada mais detalhada e robusta possível se na hora de navegar por essa jornada o cliente ficar perdido, né? Total. E tem que tomar um cuidado que pode ter um atalho aqui que leve a gente a pensar que a simplicidade pode ser a simplicidade na abordagem, e não é isso. Qualquer coisa que você constrói que seja simples, pega o iPhone, o exemplo mais batido, né? O iPhone ter tirado tecla e ter trazido as várias inovações que trouxe. Nossa, é simples, mas para você chegar naquele formato, entender que ele funciona, a simplicidade para mim é o auge da elegância, assim, o auge do você trabalhou demais num problema e conseguiu simplificar. Eu não lembro, eu vi isso alguma vez, eu não vou ser aquela pessoa que cita, tipo, Gandhi, mas alguém importante falou que você só aprende uma coisa quando você consegue explicar para uma criança de 5 anos, né? A gente faz isso às vezes aqui na empresa. Me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos. Eu não sei com quem você aprendeu, mas eu aprendi com o meu orientador de mestrado, Gleison. Se você está ouvindo a gente, eu lembro disso até hoje, de todas as vezes que em qualquer trabalho assim do mestrado, qualquer apresentação que a gente ia fazer, ele falava: sua dissertação precisa ser possível de explicar para uma criança de 5 anos. Se você não conseguir fazer isso,
você não consegue defender a sua dissertação para mim. E isso é uma perspectiva muito boa. Fui aprovada, então tô aqui com o diploma de mestrado desde então, continuei. Né? Faz um edit no final do podcast que você explica pra gente rapidamente, como se fôssemos crianças, na sua dissertação. Só preciso lembrar qual foi minha dissertação de mestrado antes disso, né? Mas aí, enfim, são outras histórias. Mas muito bom, Alice. Eu fiquei também pensando o seguinte: você falou um pouco de alguns frameworks, ferramentas, né? E aqui nos bastidores, quando a gente estava conversando, eu tinha te perguntado um pouquinho sobre o que mudou, né? O que mudou na sua forma de atuar uma vez que você começou a estudar mais sobre neurociência. E uma das coisas que você tinha comentado foi sobre trazer embasamento científico para algumas coisas que você já tinha, né, já estava fazendo intuitivamente. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais disso, assim. Como que é essa questão para você de juntar esse embasamento científico mais baseado ali até na medicina, né? Com outros embasamentos também da gestão de produtos, frameworks, enfim, para poder criar um produto que realmente funciona. Você falou de tese, né? Quando eu fiz o trabalho de conclusão do curso, eu trouxe muito para aplicação de produtos digitais e eu busquei o curso, inclusive, na faculdade de medicina, porque eu queria ter uma base teórica, eu queria ter uma base de como o cérebro funciona muito forte. Eu podia ter feito em ótimas escolas que oferecem cursos parecidos, que já vão mais para uma aplicação a negócios. E optando por isso, eu até tive que eu mesma fazer mais a parte da conexão. Era um curso mais aberto. E eu tô trazendo isso como introdução porque você descobrir a base das coisas não necessariamente vai ter uma relação clara com o efeito do trabalho que você faz. Eu não trago anatomia, né, do cérebro para o meu trabalho do dia a dia. Mas o meu processo de aprendizado, eu me considero uma pessoa curiosa, mostrei o livro aqui, eu busco sempre ler, sempre estudar de diferentes formas. E o meu processo de abordagem para aprendizado, eu gosto de entender a base e acho que assim eu crio espaço para ter ideias melhores, para formar conexões com outros conhecimentos que eu tenho. Então, não vai ter uma relação clara, acho que para a tua pergunta do como que entender o funcionamento do cérebro muda, mas depois que você tem uma base fundamentada, eu acho que para o trabalho de produto, como qualquer outro trabalho é isso, você tem o seu sistema 2 do Kahneman, o seu acesso rápido às ferramentas que você vai conhecendo ao longo dos estudos, eles ficam muito mais fáceis. Você tem mais repertório, você já aplicou em outros contextos, ou você leu sobre diferentes aplicações. Então, eu acho que isso que estudar ou buscar bases acaba influenciando no trabalho, na prática. Eu acho que eu perdi um pouquinho da pergunta, né? Eu fui um pouco para longe, mas deve estar faltando alguma coisa aqui que eu deixei de responder da tua pergunta. Eu acho que talvez olhar agora para a questão, assim, de outros frameworks, né, também. Você citou ali o Jobs to be Done ou jornadas, né? Imagina assim, User Story Map, enfim, várias outras técnicas de produto que você também aplica. Como é que é isso no dia a dia e como é que você vê essas ferramentas todas, né, compondo ali um profissional de produto e o que esse profissional precisa fazer para um produto ter sucesso? É muito doido que agora eu tô numa posição mais de olhar para múltiplas etapas, né, mais squads aqui comigo, então eu tô mais numa posição de gerenciar e apoiar meu time. Mas eu tô estudando de novo, eu tô fazendo cursos da Reforge, fiz curso já aqui com a K21 e eu acho que ter um conjunto de frames bons para você atuar é muito importante. Mas eu falo isso muito para as pessoas que trabalham comigo, eu observo isso quando eu vou recrutar também. Eu vejo uma ansiedade também de ter novos frames o tempo todo e uma criação de algo super inovador que vai resolver aquela dor que você nem sabia que você existia. E, poxa, eu acho que se você tem um grupo aqui de ferramentas boas, bem fundamentadas, que você domina a aplicação, porque tem isso também. Tem o parênteses do você pega um monte de frame que você nunca aplicou, que você não sabe como usar, aí você gasta muito mais tempo para entender como é que aquele negócio funciona. Então, se você tem um grupo de ferramentas boas, e eu sou muito fã de mapeamento de jornada, entendimento de voz do cliente, jobs to be done, e aí eu tô falando mais de frames de descoberta, né? Tem, obviamente, outras disciplinas como a gestão do dia a dia. Eu acho que com poucas coisas bem aplicadas, você já faz um ótimo trabalho. Não precisa ficar ampliando demais.
E eu vejo muito essa ânsia, né, de um frame novo, o que é o frame da vez. Eu acho que é o básico bem feito. Tem coisas que não precisa ser reinventar a roda, né, assim. E eu acho que tem um equilíbrio também, né, porque tem uma analogia que eu aprendi essa analogia com o Lucas Freitas, né, quem aqui é fã do Love the Problem já deve ter ouvido o Lucas aí algumas vezes, né, e o Lucas, logo que a gente começou a trabalhar junto, eu lembro dele falar, assim, que ele virou, né, PO, como que ele virou? Um dia ele virou PO, né, ele foi ali aprendendo uma coisa ou outra, vendo que tinha skills, aí abriram oportunidades, mas assim, hoje em dia a gente vê profissionais de produto que começam a estudar sobre produto muito cedo e começam a se desenvolver nesse caminho muito cedo de uma forma um pouco mais formal, né? Mas eu vivi isso também, o Lucas viveu isso, você viveu isso, que a gente foi, né, na analogia do Lucas, PO de rua, que é aquele PO que, cara, as coisas foram acontecendo e um dia eu descobri que o que eu tava fazendo, o nome disso era ser PO. E aí o PO de rua é tipo aquela criança que joga futebol descalço, entendeu? Ele só sai de casa e vai jogar futebol. Ele não tem equipamento, ele não tem chuteira, ele não tem nada. Ele só vai lá e ele começa a aprender e começa a fazer acontecer e tem um grande valor nessa vivência, mas também chega um momento que a gente precisa desse equilíbrio, né? De se equipar um pouco e ter ferramentas, né? Para que a gente consiga evoluir no nosso trabalho. Pelo menos comigo a jornada também foi bem assim. Mas é muito real isso que você falou de dosar isso, né? Entender até onde eu vou para a ferramenta e para a teoria de um jeito que eu não perca a prática e que eu não perca a visão de que o sucesso de um profissional de produto é um produto que dá resultado. É descobrir qual é o produto que dá resultado e fazer esse produto crescer. Uhum. Cara, tem muita coisa. Você falou, eu fui pensando em muita coisa pra comentar. Primeiro que eu fui muito PO de rua. Eu era PO antes de executar e sentar na cadeira, eu ainda era comercial. E aí o PO de rua, ele tem um dev, um designer e um sonho, né? E assim, o PO de rua, ele acaba resolvendo muita dor, e dependendo do contexto onde você tá, empresas em crescimento, ou a gente que estava ali ocupando uma posição que ainda se tinha pouca clareza do que fazia, o fato de você representar ali necessidade de um grupo, tentar traduzir essa solução, claro que a gente vai parando lá até por perfil, né? A gente é resolvedor de problema, então você acaba trazendo muita vantagem. Mas se você não se equipa e fica PO de rua por muito tempo, se atrapalha, cara. Eu gosto muito de falar pro meu time, eu não sei se a minha opinião vai ser polêmica, mas eu gosto muito de lembrar que o trabalho de PO, abra muito parênteses aqui, me escutem com muito carinho e atenção, mas o nosso trabalho, ele é descartável, porque a gente chega para tirar bloqueios, limpar bloqueios e facilitar a vida do desenvolvedor e do designer, que se ele conseguir tempo para se dedicar à natureza do trabalho deles, né, dela, do designer, você consegue facilitar muito, traduzir as necessidades do negócio. Um bom PM faz toda a diferença. Mas se você quiser, em sua essência, você faz um produto com um designer e um dev. Você não faz com um dev e um PM, você não faz com um designer e com um PM. Então eu gosto de lembrar disso para me manter muito atenta, deixar de ser PO de rua, estar atualizada com novos frames, novos modelos de atuação. Gosto de pessoalmente sentar e fazer um pouco do trabalho de PM também, mesmo estando numa posição de liderança de produtos, para eu não perder o jogo. E lembrar dessa coisa do a gente tá aqui para tirar complexidade, era o termo que eu queria no começo. Os ambientes são complexos, as empresas são complexas. Dito isso, minha fala polêmica ao corte do trabalho é descartável do PM. É óbvio que eu acho que a gente precisa estar aqui, senão não investia meu tempo suado nessa profissão que eu curto tanto e amo tanto. Mas é bom lembrar desse lugar de humildade do a gente tá aqui para traduzir necessidades e resolver complexidade. E falando em traduzir necessidade, então, né, acho que uma coisa que eu admiro muito, assim, do seu background todo, né, que eu acho que você trafegou por muitos lugares diferentes, assim, né, CX, comercial, produto, enfim. E aí eu acho que nessa parte de CX também é um lugar onde você tem muita conexão, né, com a necessidade, com o que está acontecendo, né, como é que está sendo essa experiência para o cliente. Então, hoje, assim, né, da sua experiência com CX, o que você traz, né, até hoje, na sua forma de atuar, na sua forma de liderar as pessoas, que você entende que ajuda e que facilita esse trabalho de se conectar mais com as necessidades do cliente? Boa pergunta.
Até quero pensar um pouco. Olha, dá para fazer um gancho com uma coisa que eu acabei de falar, que é essa necessidade de vários frames que às vezes a gente vê. Eu também percebi isso um pouco em CX. Eu acho que eu já cheguei em produto mais calejada, que eu via muita gente com apego à métrica, e aí na maioria das vezes é o NPS, mas pode ser qualquer outra aqui que você queira trazer, e aquela coisa, o NPS pelo NPS, gerando várias inconsistências e falsos positivos que a gente pode imaginar. Quem aqui não foi abordado por um vendedor implorando para você avaliar bem uma experiência? Então eu vivi isso muito de perto. Tive que traduzir, lidar com problemas desse, inclusive nas passagens que eu tive, de como que o NPS reflete não um pedido e um relacionamento que um comercial pode ter com você. Então essa é uma primeira conexão que eu trouxe bastante para minha experiência de produto, que eu acho que me fez já desde o começo, cara, não se apega aos frames, faça bem feito um pouco. E até uma observação para falar aqui, e que também acho que se aplica para produto. Eu acho que eu fui ficando mais bem-sucedida na minha carreira de CX quando eu e o grupo, tá? Isso aqui é tudo, eu tô falando na minha primeira pessoa, mas eu tinha um time muito forte. Inclusive, algumas pessoas você conhece, a Yuri, pessoas que eu já admiro e trabalham muito, que trabalham em produto aqui também. Então, se estiverem ouvindo, um beijo. A gente aprendeu muito, eu tive um líder muito bom na XP que ensinou que a gente tem que traduzir as métricas para o negócio. No fim das contas, o negócio sobrevive de receita, de margem, a gente precisa pagar salário, a gente precisa ter perpetuidade. E quando a gente falava muito de NPS e outros indicadores, não priorizar, não conseguir fazer a nossa voz ser entendida, não era necessariamente o negócio nos ignorando, era a dificuldade de entender a língua que a gente estava falando. Então, coisas muito simples como, aí traz de novo aqui a breve conexão com a neurociência, que é pegar um rigor técnico. A gente aplicou o método matemático para conseguir atribuir quanto significava um ponto de NPS em ROI. E quando a gente levou isso, cara, mudou. A gente colocou projetos super difíceis ali de redução de taxas, coisas que tocavam em pontos sensíveis para mostrar que investir em NPS traduzia em receita. Então, isso é uma coisa que eu trago para o produto, sabe? Traduzir necessidade. Eu sei que você é mestra do OKR, escolher o seu indicador corretamente. O que é o indicador que faz as pessoas trabalharem pelo motivo correto, o objetivo correto, e não métrica de vaidade. São várias coisas que eu trouxe. E, em essência, o trabalho de CX é muito parecido, né? Traduzir necessidade. E eu acho que até migrei porque eu estava sentindo falta de fazer parte da segunda etapa, que era desenvolver a solução. E eu acho que o CX atua mais no primeiro. Nossa, esse ponto, assim, de traduzir, né? Traduzir e conectar, né? Qualquer métrica ou qualquer coisa que se esteja fazendo ou analisando com o resultado de negócio, isso é essencial para qualquer pessoa que trabalha com produto, né? Não importa o produto que você cuida, não importa as métricas que existem ali disponíveis, mas conseguir traduzir para resultado de negócio é com certeza uma das bases mais fortes, assim, né? E ter frameworks que te ajudam nisso, com certeza vão apoiar muito, né? Você trouxe o exemplo do NPS, e aí, assim, eu não consigo não lembrar, sempre que alguém fala sobre NPS, da revolução que foi para mim conhecer o Fit for Purpose, por exemplo. Porque a partir do Fit for Purpose você traz uma métrica de satisfação que ela é acionável, né? E muita gente sofre muito com o NPS porque um NPS que não existe uma dedicação muito forte em se aprofundar e traduzir essa métrica para algo acionável para o negócio, ele não vai funcionar da maneira como você acha que ele vai funcionar. Na melhor das hipóteses, o que você vai fazer é, provavelmente, né, ter os falsos positivos que você falou, ou até mesmo aumentar seu custo operacional a troco de só ter alguém dando uma resposta positiva no NPS, sendo que na prática isso não está te gerando negócios novos, isso não está trazendo mais clientes, né? Então, ou você tem uma forma de tornar esse NPS mais acionável, mais especializado para aquilo que você quer analisar, ou então você usar outros frameworks, e aí para mim, por exemplo, né, acho que o Fit for Purpose foi um dos últimos grandes novos frameworks que eu olhei e falei, caramba, isso aqui faz muito sentido, isso aqui a gente precisa olhar com carinho, exatamente por essa facilidade que ele traz de transformar satisfação em estratégia de negócio, que é algo que eu acho que sempre que a galera fala sobre NPS, isso fica muito turvo ali na mesa, não é algo que existe um caminho tão claro, né? E achei interessante que você também conseguiu fazer isso, só que de outra forma, com esse modelo para conseguir traduzir para ROI, né?
Cara, e naquela época o NPS ainda tem um apelo muito grande, né? Popularizou muito, então você falar a língua de NPS com lideranças, a depender da empresa que você tá, ajuda muito. E isso é uma dica legal. Às vezes você pode dar uma hackeada no sistema. Se você quer trazer um fit for purpose e não consegue, aplica ele na prática, ele não precisa ter o nome que tem. É você medir o que importa. E você falou isso, eu lembrei a gente dedicou bastante tempo nesse trabalho na XP na época para pensar qual era o frame que servia para a gente. Então a gente pegou o NPS, traduziu para ROI, fez vários outros, a gente criou um indicador de maturidade dos negócios e das áreas, que era, cara, às vezes parece um negócio muito difícil, mas era a gente elencando vários pilares e diferentes perguntas para cada pilar, para a gente conseguir pegar cada etapa da jornada ou produto e classificar qual que é a tua distância de hoje para o estado da arte, para você não incorrer nesse erro de, cara, eu quero amanhã chegar lá. Vamos dar pequenos passos e o seu índice de maturidade vai evoluindo aos poucos. Então esse é um exemplo que a gente construiu. A gente investia tempo em estudar, ver phrase, encontrar, trazer para casa e montar a nossa caixinha de ferramenta, e uma vez que ela estava montada, a gente trabalhava também, porque você também não vai ficar o tempo todo revisando metodologia de trabalho, até porque isso não passa credibilidade. E se tem outra coisa que eu também demorei para aprender, você só vai provocar mudança de maneira prática mesmo, transformar um ambiente organizacional, porque eu estive em empresas maiores, só vai se você tiver credibilidade. E você precisa começar a gerar resultado. Então também não dá para ficar o tempo todo voltando e revisando. Escolhe um método, vai e volta para iterar depois. Perfeito. E customizar isso, né? De acordo com o que faz sentido para sua realidade, né? Uma coisa que aqui na Nauer e na K21 a gente fala muito, né? Que é ser agnóstico sobre as ferramentas. Porque tudo é uma ferramenta, né? Quando a gente fala desses frameworks, né? OKR é uma ferramenta, JavaScript Bidani é uma ferramenta, User Story Mapping é uma ferramenta, NPS também é uma ferramenta, Fit for Purpose, enfim, tudo que a gente traz aqui são ferramentas. Agora, nenhuma ferramenta, ela vai ser a melhor ferramenta do mundo em todos os contextos, em todos os cenários, para todas as pessoas e todas as organizações. A gente precisa muito levar em consideração cada um dos lugares onde a gente está aplicando para ver o que vai funcionar melhor, né? Então, claro, Fit for Purpose é uma ferramenta que, poxa, mudou muito a minha vida quando eu conheci uns anos atrás. Ah, mas todo lugar que eu vou, eu aplico Fit for Purpose? Não, tem lugar que o NPS vai funcionar melhor, tem lugar que eu vou usar os dois, e é isso, assim, é você conseguir entender e trazer para sua realidade. E enquanto você falava, mais cedo, quando a gente começou a falar sobre discovery e o equilíbrio também, né? Você falou sobre a execução, sobre a sua vontade, inclusive, de estar lá no lugar onde a solução é criada, né? A coisa acontece ali. Isso me remeteu muito a uma operação dual track, né? E o quanto a gente precisa equilibrar discovery e delivery. E aí, agora que a gente falou isso também sobre a questão, né, dos estudos, escolher o framework, mas também aplicar ele, eu fiquei pensando que são dois tipos de dual track diferentes, né? Eu tenho o dual track do produto, que eu tenho que estar lá fazendo o meu discovery constante, né? Evoluindo o meu discovery, mas também tá equilibrando com o delivery das soluções para que eu vá evoluindo o produto e eu tenha entrega de valor em ciclo curto. E enquanto profissional de produto, enquanto pessoa que está ali cuidando, né, liderando equipes de produto, fazendo a estruturação, né, de uma área de produto, enfim, eu preciso ter um dual track em que é o discovery das ferramentas e os aprendizados e o estudo mais científico da coisa, mas eu também preciso colocar essas ferramentas em prática e ter o delivery, que é o meu processo rodando, as pessoas aplicando aquilo e gerando resultado, né? Faz sentido pra você? Cara, eu nunca pensei dessa forma. É claro que se eu falei, a gente teve essa conversa aqui, a gente, de maneiras diferentes, aplicou isso nas nossas carreiras, mas é um estalo bem legal, até pra compartilhar com outras pessoas, ajudar a se fazer entender. Eu nunca pensei por esse lado, é isso. Talvez encarar a tua carreira como um produto também, né? Não só a tua carreira, os resultados que você proporciona. Cara, que da hora, nunca pensei nisso. Sua carreira e sua equipe, né? Seu desenvolvimento da equipe. Eu fiquei, exato. Quando você contava, eu fiquei pensando, cara, você liderando a galera de produto aí, é a mesma coisa, né? Você quer que eles tragam coisas novas, aprendam, mas que eles apliquem também, né? Você sabe que quando você me convidou, eu fiquei pensando numa coisa, né? Falei, cara, o que eu vou falar lá? Sendo que várias das coisas que eu acredito sobre produto, eu tenho tido dificuldade de mudar no meu dia a dia, seja por diversos fatores.
E o mais legal de ouvir conselho, primeiro, é você pegar uma perspectiva nova de alguém que está vivendo um problema, ou já viveu esse problema e não está na situação que você está, ou viveu um problema diferente. Mas o bom de dar conselho também é falar para si mesmo, né? Eu tô ouvindo o que você tá falando e trazendo várias reflexões que eu vou trazer pro meu time, pra minha realidade. Eu fiquei muito com esse, não é necessariamente uma insegurança, mas esse receio de, e se eu falar alguma coisa lá no podcast que eu não tô aplicando? Mas eu tô num período de discovery da carreira e metodologia de trabalho. Talvez pela virada do ano, de momento de reflexão, você recebe feedback, né? Começa a pensar em novos marcos. Mas também porque depois de um ciclo de um ano no Itaú, comecei a olhar para trás, cara, isso não funcionou, isso funcionou. Desde a aplicação de metodologias e trabalho de produto até gestão do time, posicionamento. E é legal que eu, sem perceber, acabei de começar a sair do ciclo de discovery, tô no delivery já de iterar e testar novas formas de trabalhar. Uma ótima dica que eu vou carregar esse storytelling pra mim aí. Muito bom. E, cara, eu acho, assim, Alice é humilde demais. Ela sempre acha que ela tá fazendo poucas coisas, né? Eu acho isso incrível. Porque aí você vai pegar pra olhar o backlog, a quantidade de métrica, a conexão das coisas com o resultado. É tipo, não, mas isso é o básico. Isso eu sempre fiz, né? Mas eu acho legal também a gente pensar nessa perspectiva de que raramente você vai ter um framework 100% aplicado do jeito que ele está escritinho lá no livro e funcionando como tudo funciona perfeitamente, né? Eu uso muito isso pra gente falar sobre OKRs, por exemplo, né? Porque OKR tem 2 pontos, assim, importantes. O primeiro é que foi criado na década de 80. Então, assim, tem tempo, né, galera? Estamos aqui já 50 anos quase fazendo, né? Então, assim, tem bastante tempo que foi criado. Segundo, que, por exemplo, assim como outros frameworks, né, mas o OKR principalmente, não existe uma literatura formal que é, assim, a bíblia dos OKRs. Eu olho aqui e aqui tem todas as instruções. Não. Existe o que as pessoas foram aplicando ao longo do tempo, o que foi funcionando, o que não foi, e as pessoas que se dedicaram a aplicar isso em diferentes contextos, começar a sistematizar esse conhecimento e levar isso para as organizações, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala, né, do criador dos OKRs, que foi o Andy Grove. Andy Grove faleceu antes de sistematizar um conhecimento robusto sobre o OKR. Então, o que se tem é o que o Andy falava, o que o Andy fazia, e a partir disso, outras pessoas, né, foram ali experimentando, falhando, aprendendo e iterando. E isso funciona para mim com quase todos os frameworks, porque o framework ele foi criado a partir de um contexto. A gente pega Scrum foi criado, né, lá na década de 90 para 2000 ali, início, né, 2001, enfim. Começando ali junto com o Manifesto Ágil e diversos contextos ali dentro. Ele evoluiu e, enfim, sai um Scrum Guide atualizado de tempos em tempos, então tem muita coisa nova, né, sendo colocada, mas é isso, tem contextos específicos e é um conjunto de práticas que, na maior parte dos casos, funciona, mas pode ser que no seu contexto você precise customizar uma coisinha ou outra ali, né, e ter essa clareza de encarar o framework como uma base, um norte, um direcionamento, mas entender que você que está pegando aquilo para aplicar tem o contexto da sua empresa para entender o que é viável, o que não é, tem coisas que vão funcionar, tem coisas que não, tem coisas que vão precisar ajustar, faz parte do jogo, né? Até porque, assim, se fosse tudo muito fácil de colocar em prática e de fazer acontecer, tava todo mundo usando a mesma coisa em todos os lugares há muito tempo e ninguém tava tendo problema, né? Mas a vida não é assim. Então eu acho que tem esse ponto também da gente encarar que vão existir necessidades de customização, vão existir coisas que a gente vai testar e não vai funcionar para o nosso contexto por quaisquer motivos que sejam. E trabalhar com algumas restrições, né? Imagino que hoje em dia você trabalhe muito nisso, assim, beleza? Tentei trazer uma coisa aqui para o meu contexto no Itaú, vi que não funcionou. Então, eu entendi que existe uma restrição, eu entendi que existe um limite ou um formato específico que funciona no Itaú que não está aderente com isso que eu estou tentando fazer. Eu
vou buscar algo que funcione para cá, ou eu vou adaptar o que eu tô fazendo para conseguir contornar essa situação, né? Vamos lá, né? A gente vai puxando um fio e vem outros. Eu lembrei de uma situação, não tão distante assim, em que eu apliquei OKR ao contrário. E eu achei melhor do que não aplicar. A gente já tinha iniciativas definidas e a gente colocou depois os QRs para medir e a gente depois voltou para perguntar quais eram os objetivos que a gente tinha. Então, mesmo para dizer que, cara, eu estudo, eu me considero minimamente experiente, já caí nessa situação e assumir que isso aconteceu e fazer o exercício mesmo assim foi muito melhor do que não fazer. A gente já estava no meio de um ciclo. É claro que intuitivamente as coisas que a gente mapeou, elas estavam muito próximas dos objetivos. Quando a gente não fez o exercício na ordem correta, a gente deixou de considerar várias outras coisas que podiam fazer a gente chegar lá mais rápido ou melhor. Então, sim, o exercício ele tem um sentido. Eu sou muito fã do frame de OKR. Quase que eu falei em inglês aqui, sorry. Sou muito fã de OKRs. Mas tá tudo bem reconhecer que a gente falha, entender as adaptações necessárias. Eu até tava lembrando que eu fui fazer meta de fim de ano. Fazia tempo que eu não fazia meta agora pra 26, que é o que eu queria. Aí eu olhei pro papel e falei, caramba, eu apliquei sem querer o OKR aqui. Tava tudo bonitinho, objetivo, quais são os key results, tudo estruturado. Chega uma hora que vira automático, né? Você já começa a pensar assim. Aí é aquele equilíbrio de, se você aplica o frame, você começa a virar automático, mas você também tem que se manter vigilante para voltar e não correr no erro de apliquei o frame ao contrário, ou a gente seguiu sem. E falar disso com abertura também, não é porque a gente é experiente que a gente não pode falar, cara, erramos aqui, tá tudo certo, bora tentar de novo. É, uma coisa que a gente fala bastante aqui, né, quando a gente tá falando de mudança, né, gestão da mudança no geral e formas diferentes de trabalhar, é que quando você vai fazer alguma coisa diferente, né, você tem dois outcomes, eu vou ficar no inglês aqui também, né, possíveis, né, você pode ou gerar resultado, e aí é o momento de, como a gente falou, conecta com o resultado de negócio, conecta com o impacto, né? Vende isso para fora. Ou você gera aprendizado. O que não funcionou, por que não funcionou e qual é a minha próxima tentativa. E isso também é valioso. É claro que a gente não pode viver eternamente só gerando aprendizado e não tendo resultado, porque aí que aprendizado foi esse, né? Que nunca chegou no resultado. Mas a gente precisa ter esse espaço de falha, desde que seja uma falha que gera aprendizado, porque sem isso, né, e aí a gente já vai chegar no outro ponto aqui, sem isso não existe inovação, né? Se a gente não erra, nenhuma empresa, a empresa que não erra, a garantia é que ela não tem capacidade nenhuma de inovar, porque ela está fazendo exatamente a mesma coisa, ela está ali no que é seguro, no que é previsível, e ela não está fazendo nada de diferente. Então, poucas, talvez nenhuma, organização pode se dar o luxo de não errar, porque quase nenhuma organização pode se dar o luxo de não inovar, e essas duas coisas elas vão sempre andar juntas, né? Você falando assim parece algo muito mais difícil, intangível, mas cara, às vezes que eu mais trabalhei em projetos legais que mudaram ponteiro, que eu senti que eu estava me desenvolvendo e aprendendo, a primeira coisa que eu digo é o grupo tinha muita abertura para trocar e errar junto. É natural a gente se ver, às vezes, em situações em que você não sente tanta abertura para trazer um feedback, ou sente, sei lá, sente mais quietinho. Mas, cara, eu entendi que para que o meu trabalho seja significativo, eu tenho que promover isso também. Mesmo em ambientes que às vezes não rolem, entender quando eu sou a pessoa que gera isso. Tava falando com o meu time hoje, que eu peço muito para que discordem de mim, tragam outros pontos de vista. E ontem mesmo ela estava me mostrando um negócio ali, não, gente, não tem como ser assim, eu não concordo. E aí eu mesma, a gente começou a rir junto, falei, calma, eu tenho que escutar. Reconhecer que a gente cai em padrões dos quais a gente mesmo combate, estuda, acho que é a primeira coisa, e promover grupos de trabalho, ambientes em que a gente pode discordar sem apego, sem entender aquilo como algo a si mesmo, mas a gente discordar de ideia. Eu acho que é o princípio que te faz voltar a olhar um frame, ver o que adaptou, não adaptou e eventualmente levar a inovação. Medo de voltar a reconhecer o que errou acho que é o princípio que diferencia as empresas que inovam e não inovam. Aproveitando esse gancho, você falou que estava conversando com a sua equipe, eu queria saber, assim, quando você contrata alguém, né, de produtos, quais são as principais coisas que você valoriza, que você olha, assim, né? Quem tá ouvindo a gente, assim, falou assim, poxa, achei legal essa Alice aí, talvez eu queira trabalhar com ela, será que tem vaga lá? O
que você vai procurar quando tiver uma vaga na sua equipe? Você sabe que faz pouco tempo eu comecei a fazer a pergunta do que é o trabalho de PM para você, e às vezes alterno, eu quero ouvir a mesma resposta, eu falo, explica para tua avó o que você faz. E é muito engraçado porque eu escuto coisas diametralmente diferentes. Mas eu não tô necessariamente buscando uma resposta correta, e sim a abordagem, a visão do trabalho que a pessoa tem. E dado que eu faço essa pergunta, vou trazer uma resposta que uma vez eu ouvi. Uma das formas de aprendizado que eu também gosto muito é podcast. Eu não lembro exatamente em qual podcast eu escutei a pessoa que na época era líder de produto da Meta, dizendo que ela perguntava isso e a resposta que ela mais gostava é que ela compara o trabalho de um PM, de um PO, a duas funções, a de um capitão de navio ou de um mestre de uma sinfônica. A gente não toca o instrumento, a gente não pilota o navio, não cozinha no navio, a gente não issa as velas do navio, mas a função da pessoa de produto é entender para onde a gente está indo. Aí aqui eu vou continuar na analogia do capitão do navio para ficar mais claro. A gente entende a direção, a gente está indo para qual ponto no mapa, ele está com a bússola, ele vai encontrar pontos no meio do caminho que ocasionem mudanças e desvios de caminho. E mais do que isso, do que direcionar, ele é a pessoa que faz com que todo mundo no navio saiba a sua função, se sinta motivado e saiba o que fazer. E quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, é um jeito muito simples de resumir, porque sempre tem alguém que fala que no trabalho de PM é o liderar o backlog. Cara, volta pro ponto que eu disse que, entre muitas aspas, é um trabalho que num cenário perfeito não precisaria, num cenário perfeito de devs e designers muito bem alinhados com o negócio. Se você consegue navegar nessa complexidade e garantir que todo mundo vá para um mesmo caminho, você tem poder de influência, poder de motivação, de conexão com esse norte, de saber mudar ao longo do tempo, eu acho que você faz um bom trabalho. Então, além de perguntar isso, eu também observo outros aspectos, gosto muito de fazer perguntas reais, de contar situações em que a pessoa viveu uma coisa, para observar. Gosto de escutar muitas perguntas que as pessoas me fazem também. Eu acho que pouca gente fala disso. Eu dedico, no mínimo, 2 terços da entrevista para deixar a pessoa perguntar e entender o que interessa a ela. Quando você falava isso, eu lembrei que eu faço um pouco parecido com feedbacks, né? Antes de dar um feedback de melhoria para alguém da minha equipe, geralmente eu pergunto para a pessoa o que ela acha que ela pode melhorar. E quando a equipe tá alinhada, quando você tá ali, né, num contato constante, assim, isso me economiza praticamente a reunião inteira, porque a pessoa fala o que eu ia falar. E mais do que isso, né, quando vem da própria pessoa, já é um motivador para que ela trabalhe naquele feedback, porque ela mesma já tá trazendo pro consciente, falando, nossa, eu preciso melhorar nisso. E aí o meu trabalho como gestora é falar, olha, eu concordo, eu vi esses pontos e acrescentar o que eu precisar acrescentar, né? Assim, acho que não teve nenhuma vez que alguém trouxe um feedback, um auto-feedback de melhoria, e que eu olhei e falei, nossa, não, nunca tinha percebido isso, ou nada a ver, você tá, sabe? Então, geralmente tá alinhado, e isso é muito legal, porque também me dá uma noção da autoconsciência, né, da autopercepção da pessoa, para entender se eu tenho que trabalhar sobre a percepção dela ou não. Então, quanto mais distante tá, né, do que, ou maior a dificuldade, né, porque também tem isso, às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer observações sobre os seus próprios comportamentos e melhorias. Aí, ajudar a pessoa a fazer isso é um próximo passo, né, então acho que essa parte de ouvir e perguntar é muito boa em vários aspectos, assim. Então, eu no começo da carreira virei líder e eu tinha muito essa ânsia de querer dar resposta ao invés de fazer pergunta. Hoje em dia, além de ter acumulado alguns poucos anos de experiência, eu também sou voluntária para mentorias em outras organizações, e o que essa experiência de mentoria me ensinou também foi, de fato, aprender a perguntar e entender qual a necessidade da pessoa. E eu faço sempre essas perguntas também que você mencionou. Você tem que entender se você vai ter que abrir mão, vai ter que trazer a carta do gestor coach, do gestor direcionador, né? E isso chega uma época que, se você não aprende isso, você vai querer só o cara que dá pitaco. Isso é verdade, é uma coisa que realmente me ajudou muito. E eu posso dizer também, do outro ponto de vista, eu tenho praticado isso com a minha gestão atual, e eu acho que eu desenvolvi ao longo do tempo um senso crítico de mim mesma bem apurado. Então, isso me ajuda também no meu desenvolvimento, nas minhas possibilidades de carreira. Saber que quando eu trago isso pra minha gestora, ela fala, cara, que bom, ela pelo menos sabe os pontos.
Eu não tenho nenhum problema de trazer. Eu sei que tá ruim isso, isso e isso. Tem coisa que eu tô trabalhando sim, tem coisa que eu nem cheguei lá. Ou coisa que eu preciso da sua ajuda. Isso também me ajuda a me posicionar bem da minha liderança, entender que eu sou uma profissional que vale a pena investir o tempo. Então, sugiro bastante as pessoas gastarem tempo também pensando no problema, para terem uma autocrítica boa. Faça uma gestão de produto de você mesmo. Você também é o seu produto. Olha só. Essa é uma bem marketing, né? Você é o seu produto. Mas você sabe que se vender é uma arte. Eu fui também desenvolvendo isso ao longo do tempo. Ainda tem que aprender muito, mas aprender a se vender, falar, cara, eu sou bom mesmo nisso aqui, faço isso com muita segurança. É outra dica que eu posso dar também. Aproveitando então, né? Infelizmente, na verdade, eu vou lá, aproveitando que a gente tá indo pro final, mas infelizmente estamos indo pro final. Já quero falar mais sobre outras coisas de gestão de produtos e, inclusive, Yuli, se você está nos ouvindo, Yuli, que foi citada aqui, estará sendo convocada, a senhora Yuli estará sendo convocada para um próximo episódio. Se quiser gravar com a gente, vai ser muito bom. E aí, pra gente fechar, Alice, queria ouvir de você, assim, um conselho, assim, para pessoas de produto ou que estão migrando para carreiras de produto, pessoas que estão ali assumindo posições de liderança de produto, mas que estão de alguma forma, né, nesse ecossistema de profissionais de produto ou querendo chegar lá. Qual seria, assim, se eu tivesse que dar um conselho hoje, qual seria o conselho que você daria para essas pessoas? Eu não tenho nenhuma pretensão de ser a pessoa sábia que vai dar o conselho, mas eu posso dar um que já foi dado por tantas e tantas pessoas, mas eu acho que é aprender a ser curioso de verdade. Cara, eu sou curiosa e eu já conversei disso com pessoas da minha vida pessoal também. É fazer pergunta, é não ter vergonha de perguntar, ter prazer em aprender coisa nova. Ainda mais hoje em dia, com tanta coisa em rede social, tem tanta gente advogando por melhoria de saúde mental, né? Aquela coisa do... se você vai aprender a fazer violão, você não tem que ser bom tocando violão. Aprende, tenha curiosidade por coisa nova. Eu, quando vou me apresentar, eu costumo dizer que eu sou uma colecionadora de hobbies, e vários deles eu abandonei no meio do caminho, mas todos eles me abriram repertório, expandiram minha noção de mundo. A gente tem uma coincidência que nós duas, né, estamos aqui aprendendo a surfar. Eu não digo que eu surfo porque eu aprendo, é muito difícil até hoje, mas é um começo difícil. Essa coisa do ser curioso, fazer pergunta e aprender coisa nova, quando você aplica isso na prática, tanta coisa do trabalho de produto vem junto, conhecer a realidade das pessoas com quem você interage, pensar em soluções, fazer pergunta. Acho que esse é o maior conselho que eu posso dar. E eu acho que é um dos meus maiores objetivos de vida, seguir sendo uma pessoa curiosa, que não acha que sabe de tudo e que tem coisa para aprender ainda. Fazendo só um adendo, um comentário que enquanto você falava eu também pensei, que é o hobby, ele te dá uma certa desculpa para treinar os erros, né? Porque quando você erra num hobby, tipo, é um hobby, então você consegue, no começo, para quem tem dificuldade de errar ou de aceitar erros, assim, é algo que é maravilhoso, né? E isso que você falou, né, do surf, pra mim é isso, assim, poder ser ruim em um esporte com toda a alegria do universo. É isso que é, né? E poder errar, poder fazer as coisas de um jeito que, né, você olhou e falou assim, nossa, na minha cabeça era lindo, mas aí eu tomei um tombo e caramba, né? O maior caldo da vida. E poder fazer isso fora do ambiente de trabalho treina a gente para lidar com os pequenos erros, né? Que a gente vai ter que enfrentar no ambiente de trabalho, porque, claro, assim como você não quer morrer surfando, você não quer, né, fazer um rombo de milhões na sua organização por um erro. Então, você quer errar pequeno, né, e aprender com erro. É isso que a gente quer fazer. Então, acho que é um treino muito legal. Foi muito bom você ter falado. Com certeza. Disso. Bom, Alice, muito obrigada. Foi um prazer gravar com você. Eu amei. Já estava muito ansiosa para conseguir gravar esse dia. Espero que a gente possa se ver em outros episódios também. Espero que a Yuli esteja ouvindo a gente e venha também gravar com a gente. Muito, muito obrigada. Foi um prazer ter você por aqui. Obrigada, o prazer foi meu. Eu escuto bastante podcast, eu admiro muito o trabalho da K21, tirei minha certificação
certificação lá atrás, quando eu estava saindo de ser uma PO de... Como é que é? PO descalço, não? De rua. PO de rua. PO de rua, que é descalço, não é descalço. PO descalço, acho que é bom. PO descalço é bom. PO descalço. Quando eu calcei minha primeira chuteira para jogar, foi fazendo a certificação da K21, que, nossa, me ensinou tanta coisa, consumo tanto conteúdo de vocês. Então, falar aqui é uma alegria imensa. Obrigada. Obrigadão. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.